A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito. Nós vamos começar o estudo do Evangelho de João, e o comentário bíblico a qual nós vamos utilizar é de John Charles Riley. Então nós vamos no estudo aqui do Evangelho de João utilizar este comentário, amém? Peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, também dê seu like no vídeo aí, ative o sino, nos ajude nesta obra, amém? Esses estudos serão postados todos os dias às 5 horas da tarde, então já fica na expectativa, já ativa o sino para que você possa aprender da palavra do Senhor. Amém, amados e queridos irmãos. Nós vamos estudar o Evangelho de João. Vamos começar do capítulo 1, vamos até o final do Evangelho, mas nesse estudo, primeiro estudo, vamos estudar 5 versículos da palavra de Deus, do capítulo 1. Que diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, queridos? Então vamos fazer um estudo não tão aprofundado, mas nós vamos aprender com a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer o seguinte tema a este primeiro estudo: Cristo, o eterno, distinto da pessoa do Pai, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a fonte de toda luz e vida. Queridos, o Evangelho de João, que começa com esses versículos, em muitos aspectos difere dos outros 3 evangelhos. Contém muitos fatos que os outros omitem, e omite muitos que os outros contêm. Facilmente poderíamos apresentar boas razões para existirem estas diferenças, mas é suficiente lembrar que Mateus, Marcos e Lucas e João escreveram sobre a inspiração direta de Deus. No plano geral e nos detalhes particulares de seus respectivos evangelhos, tudo quanto registraram ou deixaram de registrar, todos os 4 foram igual e completamente guiados pelo Espírito Santo. Quanto aos fatos que o apóstolo João foi especialmente inspirado a relatar, basta fazer a observação: os assuntos que são peculiares a esse evangelho estão entre as possessões mais precisas da Igreja de Cristo. Nenhum dos outros evangelistas faz declarações tão completas como as que vemos nesse evangelho sobre a divindade de Cristo, a justificação pela fé, os ofícios de Cristo, a operação do Espírito Santo e os privilégios dos que creem. Sem dúvida, Mateus, Marcos e Lucas não selecionaram sobre estes grandes ensinamentos, mas o Evangelho de João, eles se destacam de forma tão
proeminente que pode ser percebido mesmo por aqueles que leem com rapidez. Os 5 primeiros versículos contêm uma declaração de incomparável sublimidade a respeito da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de qualquer dúvida, quando João menciona o Verbo, está se referindo a Cristo. Com toda certeza, há grande profundidade nesta declaração, cuja compreensão está muito além do entendimento do homem. Ainda assim, há claros ensinamentos na passagem, os quais todo crente deveria guardar como tesouro no seu coração. A primeira lição que aprendemos com esses versículos é que o Senhor Jesus é eterno. João diz que no princípio era o Verbo. Ele não começou a existir quando os céus e a terra foram formados, e muito menos quando o Evangelho foi traduzido ou trazido ao mundo. Ele tinha a glória com o Pai antes que houvesse mundo. João capítulo 17, verso 5. Existia quando a matéria foi criada e antes que começassem os tempos. Ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 17. Existe desde toda a eternidade. Em segundo lugar, nós aprendemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. João diz que o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo, embora sejam duas pessoas, são ligadas por uma união infalível ou inefável. Desde a eternidade, onde quer que Deus Pai estivesse, ali também estava o Verbo, o Deus Filho, iguais em glória, coeternos em majestade, mas uma só divindade. Este é um grande mistério. Feliz aquele que recebe com a atitude de uma criança, sem tentar explicá-lo. Em terceiro lugar, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. João diz que o Verbo era Deus. Ele não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, o Pai, investido de poder da parte do Pai para redimir os pecadores. Não é menos que o Deus perfeito. É igual ao Pai no que concerne a sua divindade. Ele é Deus, possuindo a mesma natureza que o Pai e existindo antes da fundação do mundo. Em quarto lugar, nós aprendemos também que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas. João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Longe de ser uma criatura de Deus, como alguns hereges têm facilmente afirmado, ele é o ser que fez o universo e tudo o que nele há. Mandou ele e foram criados. Salmo 148, verso de número 5. E por último, nós podemos aprender aqui uma quinta lição, que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida espiritual. João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
Ele é a fonte eterna. Somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Eram provenientes de Cristo toda a luz e vida espiritual que Adão e Eva possuíam antes da queda. Era inteiramente procedente de Cristo toda e qualquer libertação de pecado e morte espiritual experimentada por qualquer filho de Adão desde a queda. Também qualquer iluminação de consciência ou entendimento obtida desde então, em todos os tempos, a maior parte da humanidade tem se recusado a conhecê-lo, esquecendo-se da queda e da necessidade de um Salvador pessoal. A luz tem constantemente resplandecido nas trevas, e a maioria dos homens não tem a compreendido. Mas se qualquer dos incontáveis seres humanos, homens e mulheres, já receberam luz e vida espiritual, deve tudo isso a Cristo. Este é um breve sumário das lições principais que parece estar contidas nessa maravilhosa passagem. Todos temos de concordar que nesses versículos há muitas coisas que estão acima de nossa compreensão, mas nenhuma delas sem sentido. No texto há muitas coisas que não podemos explicar, mas em que devemos crer e nos alegrar, com humildade de coração. Contudo, não esqueçamos que do texto emanam aplicações claras e práticas que nunca poderão se esgotar nem serem conhecidas demais. Se desejamos conhecer o quanto o pecado é excessivamente abominável, devemos ler com frequência esses 5 versículos do Evangelho de João. Notemos o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser, a fim de providenciar redenção eterna aos pecadores. Se para tirar o pecado do mundo foi preciso de ninguém menos que o próprio Deus eterno, é porque aos olhos de Deus o pecado é muito abominável que a maioria das pessoas ou dos homens pode supor. A medida exata da malignidade do pecado é reconhecida quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Cristo é tão excelso ou tão grande, então o pecado é realmente abominável. Se desejamos conhecer o fundamento da esperança do verdadeiro crente, devemos ler com frequência os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Notemos que o Salvador, no qual o crente é convidado a confiar, é nada menos que o Deus eterno, capaz de salvar cabalmente a todos os que, por intermédio, vêm ao Pai. Ele que estava com Deus e era Deus, é também Emanuel, Deus conosco. Devemos, graças a Deus, por essa esperança, estar firmado naquele que é poderoso. Salmo 89, verso 19. Em nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Jesus Cristo temos um grande Salvador. Ele é a sólida pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo. Aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado. 1 de Pedro, capítulo 2, verso número 6. Então esse foi o nosso primeiro estudo do Evangelho de João, e todo dia às 5 horas da tarde estarei postando esses estudos, amém? Que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo. Lembrando os irmãos que nas segundas-feiras, nas quartas e nos sábados, às 12 horas da tarde, estamos postando também vídeos variados referente à palavra de Deus, amém? Que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo.
Amados irmãos,